Então, eu acho a maior sacada da Matrix o Deus, porque o Deus foi, eu acho que o gatilho principal para a gente esquecer a nossa fonte e a gente se conectar com um Deus que não existe, porque esse Deus é uma IA, é um Deus que não existe, é um Deus que governa planeta Terra. Ele não é a fonte original. Ele se intitulou fonte original de algo que ele não é. Então, aí, eu acho que foi o maior gatilho de adormecimento, que foi quando as pessoas realmente se desconectaram da essência delas. E o resto, eu acho que foi consequência, sabe? Aquele negócio das cartinhas, o dominó que tá todo montadinho, se dá um peteleco no primeiro e o resto vai. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. Cara, é bem interessante, você falou tanta coisa que faz, acho que as pessoas pensarem. Tô pensando aqui com a cabeça do espectador, que eu acho que pode pensar coisas similares. Você falou dessa questão de Deus, né? Assim, um Deus é moldado, vamos dizer, não é o todo, não é a presença, não é Não é a fonte, é assim, é um Deus que tem nome, tem comportamentos, tem sentimentos bons, ruins, né? É Temperamental, vingativo. impõe regras e tal. Mas é esse ponto que eu acho que tem essa relação que você está falando do sistema, que é muito antigo. E vamos, já que você falou do Antigo Testamento, a gente vai ligar o Moisés aí na jogada, né? Ele chegou e falou, ó, galera, o negócio tá bagunçado aqui, ó, tem 10 coisas que vocês precisam seguir aqui. Acho que ele pensou, né? Senão o caos vai estabelecer e não se consegue controlar ninguém. De quem que é receber? De Deus. Beleza, ele falou isso, né? Só que Moisés, ele estava também do lado do sistema que era o dominante. Ele recebeu um conhecimento que aquele povo que depois ele liderou não tinha. Isso é fato, né? Só que esses dominantes também sabiam de algo a mais, por isso que eram dominantes, né? E aí, em outras épocas, tiveram outros povos dominantes. O fato é o seguinte, né? Esses povos dominantes, eles tinham já algo a mais que as outras pessoas não tinham, né? E tá tudo ligado ao controle, né? Porque Sim. Você falou de Atlântida, o Egito é muito enigmático. Muito, mas a gente teve muitas. O Egito tiveram muitas infiltrações. Você vê, Akhenaton, ele veio para transformar. E ele, tipo, todo o sistema ele entra com muita força, porque eles não querem perder o controle. Isso aqui deve ser o ouro do sistema. Entende? Eles entram aqui e fazem o que querem. E aí que tá, porque a gente está chegando num momento. Porque hoje até recebi uma pergunta na caixinha dos stories, muito interessante, que a pessoa perguntava assim, o véu, ele não falou exatamente assim, mas dando a entender que o véu do esquecimento, ele seria um botão que se desliga? É e não é. Ele pode ser desligado assim, mas ele pode ser desligado por dentro. Então, ele pode ser desligado sim, acabou isso aqui, desligamos, acabou a simulação. Mas ele não vai ser desligado assim. A única saída que a gente tem é lembrar. Lembrar. E aí, quando eu digo lembrar, não é você lembrar de todas as suas vidas, não é você lembrar, não é isso, é você lembrar que todo o potencial ele está dentro de você. Você só se desconectou durante um tempo porque você esqueceu. Mas quando você começa a confiar que todo o teu poder está no seu DNA, nosso DNA, ele está sendo reativado. E isso é um fato porque eu faço um trabalho e eu vejo o DNA ascendendo. E as pessoas, às vezes, elas não acreditam, mas quando você dá comandos simples de ativação, a gente não está falando de nenhuma engenharia ultra complexa, mas você é o conversar com o seu DNA. Você dá comandos de ativação, o DNA, ele brilha e ele começa a pulsar. Então, a gente tem aí, no próprio DNA, a gente tem as 12 camadas, que elas conversam diretamente com a nossa experiência Terra, tá? É o despertar, a conexão com o eu sou, é você entender quem você é nessa realidade, você entender qual é o seu processo aqui, para que você usufrua disso aqui, da experiência, com leveza, com entusiasmo. Porque as pessoas esqueceram e elas
elas se perderam em caos, em escassez, em desordem e uma série de ilusões. São ilusões. Então, quando você começa, as 12 camadas, elas conversam diretamente com a experiência terrestre, até que você se reconecta ao seu eu sou. Os 12 filamentos, eles se conectam com a experiência fora Terra. Ela ganha complexidade cósmica, família cósmica, é uma coisa mais campo coletivo e o que você era a nível cósmico, tá? Digamos que as 12 camadas conversam nível acástico, história terrestre, até você entender que você é o eu sou. E dali, as 12 camadas, elas vão além. E a gente tem o 13º filamento, que é o selo crístico, o selo solar. É a reconexão realmente com... Só que entenda que tudo isso está conectado. A gente separa linearmente, mas quando você começa a ativar as 12 camadas, ela manda informação para os filamentos, que manda informação para o 13º, e aquilo tudo vira uma sinfonia, uma orquestra. E eu vou falar para você, o DNA se ativa com comandos simples. E isso vai fazer com que você comece a lembrar quem você é. E quando eu falo lembrar quem você é, não é você lembrar suas vidas, suas múltiplas existências, não é isso. Você lembrar que você é a fonte pulsa em você, que você não está separado de nada, que você precisa confiar, que você precisa ir adiante, que tudo que você precisa está aqui. Assim, eu acho também que eu gosto muito de falar isso até conflita um pouco com as crenças Matrix, tá? E, ao mesmo tempo, é um rasgar de véus, porque uma das ilusões é você um eterno devedor, né? Você está sempre com culpa, você é um culpado, você está devendo, você não cumpriu a sua missão, você não resgatou, você não sei o quê. A missão, ela foi totalmente deturpada pelo sistema. As pessoas, elas estão como se fosse jogar um dardo no alvo. Eu tenho que descobrir minha missão, tenho que descobrir minha missão, tenho que descobrir minha missão. E elas ficam naquela da missão, a missão na cara dela, ela lá. A missão não é o que está sendo dito. A missão é você ser e experienciar a realidade daqui, essa jornada aqui, com leveza, com entusiasmo, fazendo o que você gosta, o que te dá prazer. Então as pessoas se desconectam do que dá prazer e vivem no drama, no sofrimento, nos problemas, no mundo caos, caótico. E não, a missão, ela não existe. Aí eu gosto de falar assim, gente, a missão, ela não existe. Não da forma que você entende. A missão é você ser na realidade. Você experienciar com leveza. O que te traz entusiasmo? O entusiasmo é o fio que te conecta ao seu eu superior. Então, quando você está vibrando no entusiasmo, automaticamente existe sincronicidade, intuição. Você faz um alinhamento com a sua melhor linha de tempo, com as melhores possibilidades, e as coisas começam a fluir com mais leveza. Então é sobre isso a existência. Olha, você tocou num ponto que esses dias eu estava até tendo um papo bem assim filosófico com um amigo. Em relação a isso, a situação é assim, as pessoas elas já reencarnam, parece que com uma programação de culpa, e parece que já reencarnam por isso, tipo assim, eu vou ser filho daquela pessoa porque eu tenho que resgatar aquilo, eu preciso passar por isso, e aí criam-se vínculos que vão se criando e vão se estabelecendo por conta de culpa, peso na consciência. Eu até falei, olha, pensa comigo, você hoje pode exercer o seu livre-arbítrio não só materialmente, vamos dizer espiritualmente, vamos dizer que você está lá num plano astral espiritual e alguém chega e fala assim, nós somos uma hierarquia aqui, tá bom, então eu gostaria de reencarnar com tudo que tem de bom, maravilhoso, sem nenhum problema, tá? Eu vou exercer o meu direito de fazer o melhor. E não é o que parece que as pessoas embutiram na cabeça. Você falou justamente sobre isso, né? Com outras palavras. Por que eu tenho que descer com todas as limitações do mundo para me sentir melhor? Será que eu não sou capaz de honrar aquilo que eu estou dizendo? Que eu quero o melhor para mim, que eu posso ter o melhor? Então, até algumas filosofias espiritualistas, elas batem muito nisso. Por exemplo, estudos mais avançados sobre Jesus
descrevem que ele não tinha uma condição financeira ruim, que ele estava bem, e as músicas, até Pobrezinho Nasceu em Belém, mostra que era escasso, não era. Não era escasso. Entendeu? Jesus, ele era carpinteiro, mas era como se hoje ele fosse um engenheiro. O carpinteiro era um Era cargo bem alto. sucedido. Então, assim, são as histórias que vão colocando. Você tem que ser. Aí vem a crença de você tem que servir gratuitamente. Se você não serve com humildade, com pobreza, você não é digno dos reinos dos céus. E aí vem algumas histórias que você fala, gente, está tudo errado. Porque eu vim para ser em plenitude. Eu não vim para ser escassa. Eu não vim para viver o mundo cão. Eu vim para ser próspera, para viver leve. E assim, são tantas programações que são embutidas. É muito complexa essa história. E a própria reencarnação. Aí você começa a fazer... O que eu falo às vezes choca, mas a gente precisa começar a abrir uma caixinha dentro da nossa mente e começar a fazer as contas e ver que 2 mais 2 não tá dando 4, tá? Mas assim, quando a gente fala de reencarnação, beleza, desencarnei, cheguei lá, tá o senhor do karma, você não fez isso. Sua missão você não cumpriu. Você é culpado aqui, ó. Ó, sua mãe você não perdoou. Aí começa uma lista de infinitos problemas, de tudo que você não fez. Você tem que voltar. Aí você fala, tá, mas... Não, você vai voltar assim, vai voltar... Como é que você escolhe? Tá, você vai voltar assim, vai voltar assim... Mas olha só, você tem que resolver essas questões. Aí você volta. Sua memória é deletada. Você esquece de absolutamente tudo. Que conta é essa que você tem que fazer um monte de coisa, mas que sistema é esse que deleta toda a sua memória? Você entra lá naquela vida do zero. Você não tem nenhum fragmento de nada, salvo algumas raríssimas pessoas que nascem com alguma coisa muito aflorada. Que sistema justo é esse que essa conta não fecha? Aí você desencarna, aí você vem para cá, você não lembra de nada, você não sabe nem se você vai reencontrar esses personagens que disseram que você precisa fazer e acontecer. Então, assim, que sistema é esse de evolução? Porque eles contam pra gente que isso é um sistema evolucionário. Uhum. Que evolução é essa que você não tem direito a nenhuma informação? Então, assim, na minha mente, essa conta ela não fecha. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, ah, tá, mas se você sabe de tudo isso, você tá fazendo o que aqui? Sim, sim. Provavelmente eu não lembrei. Você caiu nessa Eu também. caí nessa, eu tô aqui, eu caí. É. Eu estou aqui, eu caí. Só que estamos começando a lembrar. Estamos começando a fazer contas e estamos vendo que essa matemática não está fechando no final. Estamos começando a perceber que fomos sabotados. Estamos começando a perceber que tem muita informação que não está alinhada. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivenciando, e o que eu estou falando não é verdade absoluta e nunca será, até porque eu acho que a gente está num processo de lembrar e expandir, lembrar e expandir. Então, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eu já tenha acesso a outras informações que vão deixar essa para trás. Só que no momento, o que vem muito forte são esses questionamentos. Então, eu acho que a gente está no momento de lembrar e começar a perceber que a conta não está fechando e que a gente não pode mais acreditar no que os sistemas que são religiosos, que são Matrix, que era a informação que era liberada, contaram para a gente.